Muitos estudos estão sendo realizados visando um tratamento eficaz para os pacientes infectados com o novo coronavírus. Dentre eles, muito se fala do uso da cloroquina ou de seu derivado, a hidroxicloroquina. No vídeo de hoje, traremos alguns estudos recentes, publicados em revistas de grande relevância na área médica, que analisaram o impacto do tratamento com cloroquina ou hidroxicloroquina associadas ou não a outros fármacos para os pacientes infectados pelo SARS-CoV-2. Um estudo publicado na The Lancet hoje, 22 de maio, buscou avaliar a eficácia do uso de cloroquina ou hidroxicloroquina isoladas ou associadas a um macrolídeo para o tratamento da Covid-19, com base em uma análise de registro multinacional. O registro incluía dados de 671 hospitais em 6 continentes. Foram incluídos no estudo os pacientes hospitalizados entre 20 de dezembro de 2019 a 14 de abril de 2020, com diagnóstico laboratorial da infecção pelo SARS-CoV-2. Os pacientes incluídos foram estratificados em 5 grupos. Um grupo que recebeu o tratamento com cloroquina isolada, um grupo que recebeu o tratamento com cloroquina associada a um macrolídeo, um grupo que recebeu hidroxicloroquina isolada, um grupo que recebeu hidroxicloroquina associada a um macrolídeo e um grupo que não recebeu nenhum desses medicamentos, o grupo controle. Para serem incluídos no estudo, os pacientes deveriam ter iniciado o tratamento em até 48 horas após o diagnóstico. Foram excluídos do estudo os pacientes que iniciaram o tratamento fora desse período, os pacientes em ventilação mecânica e os pacientes que usaram remdesivir. O estudo foi realizado com 96.032 pacientes com uma média de idade de 53,8 anos e concluiu que não foi possível atribuir benefício ao uso de cloroquina ou hidroxicloroquina isoladas ou associadas ao macrolídeo em pacientes hospitalizados com Covid-19. O estudo concluiu ainda que esses esquemas medicamentosos foram associados a uma diminuição da sobrevida hospitalar e o aumento na frequência de arritmias ventriculares no tratamento de Covid-19. Um outro estudo, publicado no JAMA em 11 de maio, buscou avaliar a associação entre o tratamento com hidroxicloroquina e azitromicina, combinados ou de maneira isolada, e a mortalidade em pacientes hospitalizados com Covid-19 no estado de Nova York. Foi um estudo retrospectivo de coorte multicêntrico com 1.438 pacientes de uma amostra aleatória de todos os pacientes admitidos com Covid-19 com confirmação laboratorial em 25 hospitais, que corresponde a 88,2% dos pacientes com Covid-19 da região metropolitana de Nova York. Os pacientes foram estratificados em 4 grupos. Um grupo foi tratado com associação de hidroxicloroquina e azitromicina, um tratado com hidroxicloroquina isoladamente, um grupo tratado com azitromicina isoladamente e um grupo que não recebeu nenhum medicamento. Como desfecho primário, foi analisada a mortalidade hospitalar e os desfechos secundários foram a parada cardiorrespiratória e alterações no eletrocardiograma, como arritmias e prolongamento no intervalo QT. Nos modelos de risco proporcionais de Cox ajustados, não foram identificadas diferenças significativas na mortalidade dos pacientes que utilizaram os medicamentos de forma combinada ou isoladamente, em comparação aos pacientes que não utilizaram nenhum medicamento. Nos modelos de regressão logística ajustados, não houve diferença significativa na probabilidade relativa de achados anormais no eletrocardiograma, como arritmias ou prolongamento do intervalo QT. O estudo concluiu, portanto, que o uso de hidroxicloroquina, azitromicina ou ambos, em comparação a nenhum medicamento, não foi significativamente associado a diferenças na mortalidade hospitalar. Um outro estudo, publicado no New England em 7 de maio, buscou avaliar o uso da hidroxicloroquina em pacientes hospitalizados com Covid-19. Foi um estudo observacional que contou com 1.376 pacientes com diagnóstico de Covid-19 no estado de Nova York, nos Estados Unidos. Nesse estudo, 346 pacientes evoluíram com um desfecho negativo, o que corresponde a 25,1% dos pacientes analisados. Desses pacientes, 180 foram intubados, sendo que 66 evoluíram com óbito, e 166 pacientes evoluíram com óbito mesmo sem a intubação.
Por fim, o estudo concluiu que o uso da hidroxicloroquina não esteve associado nem ao aumento nem à diminuição do desfecho composto por intubação ou óbito em pacientes hospitalizados com Covid-19. Em 2 de maio de 2020, foi publicado no Academic Emergency Medicine uma revisão sistemática onde foram selecionados estudos clínicos randomizados e não randomizados sobre a eficácia e segurança da cloroquina e hidroxicloroquina em pacientes de Covid-19 e os participantes poderiam ter qualquer idade e qualquer nacionalidade. As bases de dados para a busca foram bibliotecas Cochrane, Medline, Embase e outros, e não foi possível realizar uma meta-análise devido à heterogeneidade dos trabalhos incluídos e à falta de dados adequados disponíveis. Foram selecionados, primeiramente, 340 resumos, porém apenas 36 estudos foram incluídos na análise completa. Destes, 7 eram estudos completos de ensaios clínicos e 29 ainda estavam em andamento. Dos 7 ensaios clínicos completos, 5 evidenciaram que a cloroquina ou hidroxicloroquina foram eficazes no tratamento de Covid-19 e 2 não mostraram diferença entre a droga e suporte clínico. Porém, todos os 7 estudos tiveram falhas metodológicas graves que necessitam de mais investigação. Até o momento, não há evidência clínica suficiente que sustente o uso rotineiro de cloroquina ou hidroxicloroquina no tratamento de Covid-19. Alguns estudos, inclusive, sugerem que eles conferem uma taxa de mortalidade mais alta que o controle. Foi publicado no dia 24 de abril de 2020 no JAMA Network Open o estudo intitulado, em tradução livre, Efeito das doses altas e baixas de fosfato de cloroquina como terapia adjuvante em pacientes hospitalizados com infecção respiratória aguda grave por coronavírus, ensaio clínico randomizado. O estudo, desenhado para 440 pacientes, foi interrompido por eventos adversos graves e letalidade com doses mais altas da cloroquina em pacientes com Covid-19. O estudo duplo cego contava com 2 grupos. O grupo de dose baixa de cloroquina, com 450 mg 2 vezes ao dia no dia 0 e depois 450 mg uma vez ao dia por 4 dias, totalizando uma dose de 2,7 gramas. E o segundo grupo recebia altas doses, sendo 600 mg 2 vezes ao dia por 10 dias, totalizando 12 gramas. O número de pacientes abordados no estudo foi 81, 41 deles sendo no grupo de altas doses. A média de idade é 51,1 anos e 75,3% dos pacientes é do sexo masculino. O grupo com altas doses de cloroquina possui idade mais avançada, com média de idade em 54,7 e mais doenças cardiovasculares. A letalidade até o dia 13 foi de 39% no grupo de altas doses e 15% no grupo de doses baixas. O estudo concluiu, portanto, que doses elevadas da cloroquina não devem ser utilizadas na Covid-19 e o benefício da cloroquina na Covid-19 em doses baixas ainda requer confirmação em estudos randomizados e controlados. Foi publicado no dia 11 de abril de 2020 no Travel Medicine and Infectious Disease um estudo intitulado, em tradução livre, Efeito clínico e microbiológico de uma combinação de hidroxicloroquina e azitromicina em 80 pacientes com Covid-19 com pelo menos 6 dias de acompanhamento, um estudo piloto de observação. Este é um estudo não controlado, observacional, com o seguinte esquema terapêutico de estudo: hidroxicloroquina 200 mg 3 vezes ao dia por 10 dias, azitromicina 500 mg ao dia no dia 1 e depois 250 mg ao dia por 4 dias. O limite do intervalo QT corrigido utilizado foi 500 milissegundos e o número de pacientes é 80. O estudo teve os seguintes resultados: o PCR em 83% veio negativo no dia 7, 93% negativo no dia 8 e 100% negativo no dia 12. A cultura para SARS-CoV-2 foi negativa em 97,5% no dia 5. O estudo, porém, apresenta algumas limitações, como amostra pequena, estudo não randomizado e controlado e inclusão de casos leves de Covid-19. No dia 20 de março de 2020, foi publicado um estudo na International Journal of Antimicrobial Agents, intitulado Hidroxicloroquina e azitromicina como tratamento de Covid-19, resultados de um ensaio clínico aberto não randomizado. Esse estudo traz informações como o impacto da hidroxicloroquina na carga viral. Os pacientes utilizados para o estudo foram pacientes hospitalizados com idade maior que 12 anos e PCR positivo para SARS-CoV-2 em amostra nasofaríngea na admissão. O tratamento instituído foi sulfato de hidroxicloroquina oral 200 mg 3 vezes ao dia por 10 dias. Foram 26 pacientes tratados, entre eles 6 receberam azitromicina adicional.
O grupo controle é composto por 16 pacientes de outros centros ou recusam em participar, e 6 pacientes tratados foram excluídos da análise. Foi observada a redução da carga viral no 6º dia após a inclusão, em que 70% dos pacientes tratados com hidroxicloroquina foram curados virologicamente, versus 12,5% no grupo controle. Este estudo concluiu que a azitromicina adicionada à hidroxicloroquina foi significativamente mais eficiente na eliminação do vírus.